Cresci ouvindo histórias de meu avô sobre o sertão e os cangaceiros que aterrorizavam a região. Meu avô sempre falava de Maria Sangrenta, uma cangaceira traída e deixada para morrer à beira do rio seco. Ele dizia que, em noites sem lua, seu espírito vagava pela caatinga em busca de vingança. Nunca acreditei nessas histórias, achava que era apenas superstição de gente antiga. Agora, com 25 anos, voltei à fazenda da minha família no sertão, um lugar que sempre me trouxe paz. Depois de anos na cidade, achei que poderia encontrar algum sossego aqui. Mas, à medida que as noites avançavam, comecei a ouvir sussurros no vento. No início, ignorei. Pensava que era apenas o vento passando pela vegetação seca, mas com o tempo, percebi que havia algo mais. Numa noite sem lua, enquanto me deitava para dormir, ouvi novamente o sussurro. Dessa vez, era claro. Traitor. Levantei-me, confuso e assustado. O som vinha de fora, mas quando abri a porta, não havia ninguém. Apenas o vento balançava as folhas secas do mandacaru. Contei a meu vizinho Zé, um velho que vivia ali há décadas. Ele ficou pálido quando mencionei os sussurros. É Maria Sangrenta, disse ele, baixando a voz. Ela está te chamando. Você é descendente de um dos homens que a traiu. Agora, ela voltou para cobrar a dívida. Achei aquilo absurdo, mas o medo começou a crescer. Zé me advertiu para ir embora. Ela não perdoa, e quando ela te encontrar, será tarde demais. Apesar do aviso de Zé, minha curiosidade falou mais alto. Queria entender o que estava acontecendo. Decidi investigar mais sobre a história de Maria Sangrenta. Encontrei antigos documentos e relatos que confirmavam a existência dela, mas o que mais me perturbou foi descobrir que meu bisavô havia sido um dos cangaceiros envolvidos em sua traição. Naquela noite, o sussurro voltou, mais claro e próximo. Parecia vir de todos os lados. Você pagará pelo sangue que corre em suas veias, ouvi nitidamente. Minha mente já não conseguia mais racionalizar os sons. Algo ancestral, muito além da minha compreensão, parecia estar despertando. Decidi que precisava saber mais. Sentia que estava sendo chamado, atraído para algum lugar, como se Maria quisesse que eu a encontrasse. A caatinga, tão familiar, agora parecia estranha, como se algo espreitasse nas sombras. Certo dia, ao entardecer, decidi ir ao antigo rio seco, onde Maria teria sido deixada para morrer. O lugar era sombrio, com o chão rachado e a vegetação morta ao redor. Quando cheguei lá, um vento gelado soprou de repente, fazendo com que meu corpo inteiro se arrepiasse. De repente, os sussurros começaram, e dessa vez não eram distantes, estavam ao meu redor. Traidor, covarde. As palavras ecoavam em minha cabeça. Olhei em volta, tentando encontrar a origem dos sussurros, mas não havia ninguém. Então, vi uma figura de vestido branco, com o rosto encoberto por um véu ensanguentado, surgiu entre as árvores secas. Não conseguia me mover. Estava paralisado de medo. A figura me observava, imóvel, mas senti que, a qualquer momento, ela se aproximaria. Minha mente gritava para correr, mas meus pés estavam presos ao chão. Fui. Não sei como consegui me mover, mas corri com todas as minhas forças de volta para casa. Durante a fuga, sentia os sussurros crescendo à minha volta, como se Maria estivesse sempre atrás de mim, a poucos passos de distância. Quando finalmente entrei em casa, tranquei todas as portas e janelas, mas os sussurros não paravam. Naquela noite, os pesadelos começaram. Vi a Maria me observando, com os olhos negros e vazios, e quando tentava gritar, ela se aproximava, lentamente, repetindo as palavras de traição. Acordei suado, com a sensação de que ela estava ao pé da minha cama, vigiando-me. Minha vida virou um tormento. Mesmo durante o dia, sentia sua presença. Cada vez que saía de casa, ouvia seus sussurros no vento, sempre mais próximos. Maria não descansaria até que eu pagasse pela traição do meu bisavô. Em desespero, voltei a Zé para saber mais sobre o que estava acontecendo. Ele me contou que a lenda dizia que Maria havia sido assassinada por seus próprios companheiros de cangaço, e que ela jurou vingança,
não apenas contra eles, mas contra seus descendentes. Seu bisavô foi um dos que a deixaram para morrer. Disse Zé. É por isso que ela te persegue agora. O medo me dominava. Tudo parecia fazer sentido, mas não sabia o que fazer para escapar de seu alcance. Zé falou de um antigo ritual, realizado pelos mais velhos da vila, que poderia apaziguar o espírito de Maria. Mas ele advertiu: poucos tentaram, e menos ainda sobreviveram. Ainda assim, eu não via outra opção. Ou eu enfrentava Maria, ou ela viria me buscar de vez. Já não tinha mais escolha. O tempo estava se esgotando. Os dias que se seguiram foram insuportáveis. Não conseguia mais dormir. As sombras de Maria me perseguiam por toda parte, mesmo quando meus olhos estavam abertos. As vozes em minha cabeça eram constantes agora, sussurrando, zombando de mim. Eu estava à beira da loucura. A casa onde eu cresci, que antes me trazia conforto, agora parecia um cemitério vivo, repleto de ecos e memórias que não me pertenciam. As noites eram intermináveis, e eu mal conseguia distinguir entre o que era real e o que era ilusão. Via Maria em todo lugar, sentia sua presença em cada canto. Minhas tentativas de apaziguá-la falhavam. Cada vez que tentava um novo ritual ou oração, os sussurros apenas ficavam mais intensos. Maria queria mais do que arrependimento. Ela queria vingança de sangue. Cansado e sem saída, decidi enfrentar Maria diretamente. Segui as instruções de Zé e fui ao local onde seu corpo havia sido encontrado, no Rio Seco. Era quase meia-noite, a hora em que, segundo a lenda, seu espírito vagava mais forte. Levei comigo uma oferenda, esperançoso de que isso poderia apaziguá-la. Mas, no fundo, sabia que não seria suficiente. Chegando ao rio, o vento parou. O silêncio era total. Acendi uma fogueira e recitei as palavras que Zé havia me ensinado. Nada aconteceu. O ar estava pesado, denso, como se algo estivesse esperando. De repente, senti uma presença atrás de mim. Maria estava lá. Seus olhos vazios encontraram os meus, e ela avançou lentamente. Minha voz falhou, minhas pernas não se moviam. Eu sabia que não havia escapatória. A vingança estava próxima. Quando Maria estava a poucos passos de mim, a fogueira explodiu em chamas altas, e ela recuou, desaparecendo na escuridão. Por um breve momento, acreditei que o ritual havia funcionado. O ar ao redor parecia mais leve, e os sussurros cessaram. Caí de joelhos, aliviado. Talvez, finalmente, a maldição tivesse sido quebrada. Voltei para casa exausto, mas pela primeira vez em dias, consegui dormir. Acordei na manhã seguinte com o som dos pássaros e o brilho do sol entrando pela janela. Maria parecia ter desaparecido, e eu comecei a acreditar que ela havia finalmente encontrado paz. O medo que me dominava havia se dissipado. Por dias, a sensação de liberdade se manteve. O peso de sua presença parecia ter sido levado embora pela fogueira. Pensei que estava seguro. Achei que, finalmente, havia vencido. Naquela noite, quando o silêncio tomou conta da casa, os sussurros retornaram. Desta vez, mais intensos e próximos. Você acha que acabou? A voz de Maria ecoava pelos cantos da minha mente. Meu corpo congelou na cama. Tentei me convencer de que era um pesadelo, mas então vi algo. No canto escuro do quarto, os olhos de Maria brilhavam. Ela estava lá, esperando. A vingança não acabou. Não pode escapar do que está no seu sangue. Aterrorizado, tentei me levantar, mas minha visão escureceu. Quando recuperei a consciência, estava deitado no chão e a figura de Maria pairava sobre mim, sua mão fria tocando meu peito. Com um sussurro final, ela disse: agora, você também pertence a mim. A escuridão me envolveu, e então, soube que nunca poderia fugir da maldição da cangaceira.